Hoje estamos na quinta-feira, dia 7 de janeiro. Vamos dar aquele confere no que aconteceu de mais interessante na ciência e tecnologia. Antes de tudo, eu queria pedir desculpa pelo ruído de fundo, mas está um calor insuportável, o gás do ar-condicionado estragou e eu não estou conseguindo sobreviver sem ventilador, então vai ter esse ruidinho chato aí de fundo. A primeira pesquisa que a gente tem para falar hoje é da Universidade de Miami, da Escola de Medicina, que é sobre os efeitos das lâmpadas ultravioleta, das lâmpadas germicidas ultravioleta na córnea. Foi detectado danos e inflamações nas córneas de várias pessoas que foram expostas a essas lâmpadas germicidas. Por quê? Não porque as lâmpadas em si são ruins, mas por causa de mau uso. Então quem tiver aí, fica ligado nas recomendações do fabricante. Muitos dizem para você ligar a lâmpada e sair do ambiente em que ela está atuando, para não correr o risco de dano nas córneas. Segunda pesquisa, um pouco sobre etnicidade, demografia e economia, é sobre a relação entre padrões de vitamina C, padrões migratórios e doenças hoje. O que foi constatado? Que nos padrões migratórios dos últimos 500 anos, as populações que saíram de locais que dão alta incidência solar, por consequência alta em radiação solar, para locais com baixa incidência solar, apresentaram um quadro de deficiência de vitamina D, o que está associado, segundo a pesquisa, a uma diminuição na expectativa de vida. Então aí mais uma chave para entender as dinâmicas populacionais dos últimos séculos. Aqui, falando um pouquinho de biologia, tem uma nova pesquisa sobre crocodilos, jacarés e afiliados. Essa pesquisa da Universidade de Bristol buscou entender por que os crocodilos não mudaram nos últimos milhões de anos. Porque eles praticamente são os mesmos do período Jurássico. Várias espécies foram extintas, tinha crocodilo corredor, crocodilo de perna comprida e tudo mais, mas as poucas espécies que sobreviveram, se não me engano são 14 espécies que a gente tem da família hoje em dia, são praticamente os mesmos que tinham no período Jurássico. Por quê? A resposta é meio óbvia, né? Porque eles chegaram a um plano de corpo, um plano de um design tão eficaz e versátil que não foi necessária evolução. E nessa pesquisa também os cientistas associaram a evolução à aceleração da evolução ao aumento da temperatura da Terra. Por quê? Porque os jacarés não regulam os crocodilos têm sangue frio, né? Não regulam a temperatura. Então quando eles estão em ambientes de temperatura mais altas, eles acabam tendo a sua evolução acelerada. Seguindo aqui, tem um estudo que explora os efeitos do envelhecimento na resposta imune do corpo. O que acontece? Acontece que com a idade avançando, com o passar do tempo, com a velhice chegando, ocorre um acúmulo das células tóxicas no cérebro. Essas células chamadas de NK, Natural Killers, elas acabam se acumulando em regiões do cérebro que prejudicam a quantidade de células responsáveis pela imunidade. Então essa pesquisa aí pode avançar muito nos estudos de doenças associadas a disfunções no cérebro com a velhice. Aqui um pouquinho do que eu mais sou apaixonado, né? Sobre a inteligência artificial, que foi um projeto desenvolvido com um teclado Braille, em que a inteligência artificial aprendeu a interagir e digitar nesse teclado sem nenhum input prévio. O que isso quer dizer? Quer dizer que os cientistas utilizaram de Deep Learning e não deram nenhum plano, nenhuma rota para esse agente inteligente atuar no teclado. Eles simplesmente botaram o braço robótico com uma membrana tátil para ler as ondulações do Braille, botaram o teclado na frente desse braço robótico e deixaram trabalhar. E aconteceu que com o passar do tempo o braço simplesmente aprendeu sozinho a digitar nesse teclado Braille. É a capacidade incrível do Deep Learning, né? Foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu num projeto do OpenAI do cubo de Rubik, né? O cubinho lá de 3x3.
3x3x3, e também ele aprendeu sozinho a interagir e resolver o problema, assim como esse braço robótico aprendeu sozinho a digitar e escrever textos. Claro, o texto em si ele já tinha um input, né, mas ele aprendeu o alfabeto Braille em si sozinho. Aqui tem uma pesquisa sobre cianobactérias zumbis. Tá, não é tão legal assim, mas o que aconteceu? Aconteceu que esse grupo de pesquisadores, você tem que ver onde é que era, da Universidade de Colorado, eles foram pesquisar as cianobactérias de uma determinada região lá. E eles conseguiram amostras fossilizadas e tal, e resolveram reviver essas amostras de cianobactérias. E o que eles descobriram é que essas cianobactérias de dezenas de milhões de anos atrás, que foram organismos primitivos que ajudaram a formar a vida, né? Na verdade, de 2 bilhões de anos atrás, são muito, muito, muito semelhantes às cianobactérias que encontramos hoje em dia. Então isso aí é mais uma chave no esclarecimento das condições de surgimento da vida no planeta Terra. Aqui tem uma pesquisinha bem legal sobre o mapeamento genômico do ornitorrinco. O ornitorrinco, como a gente sabe, é provavelmente o bicho mais estranho da Terra. Ele sua leite, ele tem esporão venenoso, ele bota ovo, mas amamenta os filhotes com leite, ele tem bico de pato e não tem dente. E o que esse genoma mostrou? Ele mostrou que a mistura genética do ornitorrinco é uma bagunça de mamífero, passarinho e réptil. Ele mostrou que o ornitorrinco apresenta tanto o gene responsável pela produção do leite, ou seja, por isso que ele é considerado mamífero, amamenta os seus filhos com leite, mas também apresenta ao mesmo tempo o gene responsável pela formação da gema nos ovos. Então por isso que ele bota o ovo e ao mesmo tempo alimenta com leite. E mostrou que o ornitorrinco tem nada menos que 10 cromossomos sexuais, enquanto o ser humano tem o XY, o ornitorrinco tem 5 cromossomos X, 5 cromossomos Y. Então tá aí uma pesquisinha que tenta entender um pouco mais esse bicho estranho que acho que todo mundo aqui que era nerd criança adorava ver, né? Via documentário no Discovery, vinha revista e achava o máximo aquele ornitorrinco super estranho. Aqui uma pesquisinha de engenharia de materiais que todo mundo gosta, todo mundo adora as aplicações na indústria. O que é? Os cientistas, usando um micro-ondas caseiro, aquele micro-ondas que você compra no mercado, conseguiram transformar pó de carvão em nanografite. Por que isso é interessante? Porque a exploração do pó de carvão está complicada por questões ambientais óbvias, e o nanografite é um insumo vital na indústria, né, para lubrificação, para muitas coisas, mas que tem um processinho chato de ser fabricado e é custoso. E com eles utilizaram, acho que uma folha de cobre num potinho de vidro normal com uma mistura de argônio e hidrogênio, tacaram lá por 15 minutos, tempo ótimo no micro-ondas, e simplesmente conseguiram formar nanografite. Aqui o pesquisador até brinca, né? Tá aí porque você não deve botar metal no micro-ondas, né? Porque chega a 1800 Fahrenheit em questão de segundos. Por isso que consegue produzir o nanografite, e por isso que eles usaram o micro-ondas caseiro, porque ele tem a quantidade de radiação certinha para produzir esse material. Não tentem em casa, né, gente? Acho que não é bem legal, né, botar carvão com cobre no micro-ondas de casa. Não tem como dar muito certo, né? Aqui, notícia da Covid-19. A galerinha do Zap tá agitada com reações alérgicas. Nosso presídio lindo falando que vai virar jacaré. E o que os pesquisadores vieram fazer aqui? Vieram pesquisar as reações alérgicas graves à Covid. O que eles constataram? 11,1 casos de reações graves para cada 1 milhão de vacinas. Então, né, eles mesmos falam que é um número quase 10 vezes maior do que na vacina da gripe comum, mas mesmo assim não é caso para alarde, muito menos para deixar de tomar vacina. Mais uma pesquisinha etnográfica e demográfica sobre a praga na Sibéria, 4.000 anos atrás. O que aconteceu? Aconteceu que foi encontrado o DNA da bactéria da peste. Eu falei praga, né? Mas
uma tradução idiota do inglês, da peste. Da peste, que já era peste bubônica, pulmonar lá, e um outro tipo que eu não me lembro, mas foi encontrado o DNA dessa bactéria em esqueletos siberianos de 4.000 anos atrás. Por que isso é interessante? Como quem curte essa área sabe, nesse período da era glacial na Sibéria era um polo de vida, né? Muita gente, muita população, era um local, digamos, uma Nova York da época, e teve um declínio populacional absurdo. E talvez a peste seja uma das possíveis explicações para esse declínio populacional. Para quem curte a parte de computação e é apaixonado que nem eu, tem uma notícia que faz os olhos brilhar. O que é? Está sendo publicado hoje, se eu não me engano, acho que saiu ontem, vai ser publicado hoje oficialmente, uma pesquisa sobre processadores fotônicos. Ou seja, processadores em que os dados são processados por luz. Vocês já pensaram num chip de computador os dados são processados por uma enxurrada de lasers de frequências diferentes, que possibilita uma computação paralela, uma capacidade de processamento de dados paralela absurda, conforme a complexidade das ondas de luz. Tá, o que simplesmente isso quer dizer? Velocidade de 10 a 12 até 10 elevado a 15 operações por segundo. Não tem nem o que falar, né? Processadores aí que vão estar junto na revolução da inteligência artificial, que vão estar junto na revolução da internet das coisas. Um processador desse vai ser capaz de fazer absurdo no deep learning, nas redes neurais convolucionais, de dados 3D e multidimensionais em veículos autônomos. Com certeza é uma coisa para ficar de olho, porque quando isso aí tiver mais propagado vai ser incrível. Chazinho da 5, uma pesquisa da Inglaterra resolveu pesquisar se o chá preto ajuda no envelhecimento. Não te ajuda a envelhecer, te ajuda a combater os efeitos do envelhecimento. Sim, ajuda. Segundo os pesquisadores, um mínimo de 5 xícaras de chá preto por dia auxilia em manter a concentração, o foco e a velocidade psicomotora após os 85 anos. Não é muita praia do Brasil, né? Tomar um chazinho. Mas eu acho que é um projeto a longo prazo, né? Manter 5 xícaras de chá por dia para manter as nossas capacidades na terceira idade, acho que vale a pena. Aqui é mais uma recomendação de um artigo, eu não vou falar tanto de ponto por ponto do artigo, porque tem bastante coisa, mas é sobre 7 coisas para se saber sobre o novo rover que a NASA vai lançar mês que vem. É Perseverance o nome, vai para Marte, e esse artigo da Technology.org saiu hoje. Eles trazem algumas curiosidades, algumas informações sobre o Perseverance. Qual que é a principal missão do Perseverance em Marte? É buscar sinal de vida antiga. Ele já vai ser aterrissado num local que é o que mais tem possibilidade de vida antiga, de presença de indícios de vida antiga em Marte. Ele também vai pesquisar sobre geologia e clima. Ele é digamos, o início, né, que a gente vai ver muita missão para Marte, inclusive com os objetivos de estudar a possibilidade de uma colônia, e o Perseverance está lá para fazer as impressões iniciais. Ele vai, como aqui diz, coloca o artigo, né, ele vai praticamente pavimentar vai ajudar a pavimentar o caminho para a tecnologia e para a presença humana em Marte. Esse aqui eu vi sair em bastante blog, bastante gente fazendo aquele sensacionalismo bacana, que é sobre a Terra estar girando mais rápido. Através dos relógios atômicos modernos foi constatado que a Terra está girando mais rápido. Mas em 19 de julho de 2020, que foi o dia que a Terra girou mais rápido, ela girou 1,4 milissegundo mais rápido do que os usuais 86.400 segundos que ela demora para completar uma rotação. Essa, sinceramente, eu não sei qual é
vai ser influência. Qual a causa disso? Eu acho que ninguém sabe, né? Foi só constatado pelos relógios solares. Mas fica aí a notícia, e que em 2021 vai ter dias ainda mais curtos do que esse 19 de julho de 2020. Mais uma notícia sobre computação quântica, na verdade que vai afetar a computação quântica. Foi batido um novo recorde de distância no teletransporte quântico. O que acontece? Acontece que o teletransporte quântico ele é feito de bits quânticos, ou são chamados qubits. O qubit é a unidade de armazenamento quântico. O que acontece? Enquanto os bits normais são lineares, ou seja, um bit armazena 1 bit de informação, 10 bits armazenam 10 bits de informação e assim por diante, o qubit é exponencial, ou seja, um qubit armazena 1 bit, 2 qubits armazenam 4 bits, 3 qubits armazenam 8 bits e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia, aí 20 qubits, que ocupam um espaço ínfimo, armazenam 1 milhão de bits normais. Então, essa aí vai ser o bloco de construção básico da computação quântica. E o que aconteceu? Aconteceu que os cientistas conseguiram fazer o teletransporte por 44 quilômetros de 1 qubit. O teletransporte mesmo, ele desapareceu no ponto e apareceu 44 quilômetros depois, se não me engano, num cabo de num canal de transmissão de fibra ótica. Essa aí é uma das chaves, né, que vai ser para a computação quântica. Vai ser o teletransporte quântico de bits quânticos. Nossa senhora, quanto quântico numa fase só. Mas é supercomputação, e as telecomunicações quânticas com certeza em breve vão ter aí, né? É o teletransporte em prática, a destruição de muitas crenças da mecânica e da física clássica. A gente está vendo acontecer hoje e está sendo posto em prática. Um pouquinho sobre biologia e evolução e sobre a teoria de Darwin. Quem deu aquela estudada básica na teoria de Darwin lembra que ele propõe como um dos pontos centrais da sua teoria é a ideia daquelas poças primordiais de água morna e que eram propícias para o surgimento da vida. O que acontece? Acontece que a gente sabe que do momento do surgimento da vida, de 2,5 a 4 bilhões de anos atrás, a Terra era mar, né? A Terra era um grande oceano. E então os pesquisadores aí fizeram um modelo topográfico da Terra. Eles chamam, né, a Terra era o Waterworld. E eles fizeram um modelo topográfico que vem colocar as ilhas vulcânicas, as cadeias de ilhas vulcânicas e platôs oceânicos como os locais de provável surgimento dessas poças darwinianas onde a vida teria florescido. Muito interessante. Pena que eu não achei o modelo, porque ia ser bem legal, né, ver esse modelo 3D. Mas é de Yale, aí quem tiver interesse, acho que vale a pena entrar no site da Yale e dar uma pesquisada. Aqui um pouco mais de tecnologia, puxando pro lado da política. Trumpzão da massa foi bloqueado do Twitter ontem. Levou um ban do Twitter. Um ban de 12 horas por causa do agito lá no Capitólio. Eu, na verdade, não sei se ele é para estar fechando 12... Não, é para estar fechando 24 horas agora. Eu não sei se liberaram ele de volta. Eu acho que não, porque o último post dele foi um dia atrás. Então o Trumpzão ainda tá com o ban do Twitter. Viu? Não sou só eu que arranjo confusão no Twitter e levo o ban porque eu tô xingando a federal. O Trump também. Abraço, Trump. Tamo junto. Jeff Bezos comprando aviões. Jeff Bezos comprou 11 Boeing 767 para o projeto de logística e transporte da Amazon. O que acontece? Acontece que esses aviões eram de empresas aéreas que estão falindo ou estão mal das pernas por causa da pandemia, e o Bezos foi lá e arrecadou 11 aviões. Aí eu vi uma entrevista aí de um pessoal de logística preocupado com a possível dominação global da logística pela Amazon. E
é bem provável mesmo, né? O dinheiro que não falta pro cara. Ele já está dominando aí praticamente o comércio mundial. E agora ele vem para logística. Está acontecendo parecido no Brasil com o mercado envios, né? Eles oferecem um serviço 400 mil vezes melhor que o do correio, pelo preço menor. E a Amazon está vindo para tentar fazer isso no mundo inteiro. Consumer Electronics Show 2021. Está saindo mais preview e o que a gente vai ficar de olho. O que tem de legal para ficar de olho. A Cinet elencou aqui algumas coisas que a gente vai esperar ver. A primeira coisa é de muito mais foco em laptop de trabalho. Porque, não sei explicar, né? Pandemia, pessoal em casa, viu que o microfone dos laptops são uma porcaria, a webcam embutida é uma porcaria, a maioria não tem controle de segurança nenhum. Um controle físico, né? De fechar ou abrir a webcam. E então eles estão tentando dar um gás, melhorar os notebooks de trabalho. Já a tecnologia que vai estar provavelmente em baixa é o 5G. Porque pessoal, todo mundo em casa, ninguém está usando rede 5G, nem 4G, muito menos 5G. O pessoal está usando Wi-Fi de casa. Então provavelmente vai ter um foco menor no 5G esse ano. Outra coisa que vai ganhar destaque são os Chromebooks. Por quê? Porque o pessoal percebeu que o Chromebook resolve 99% dos problemas dos usuários padrões de internet. Você tem um PC lá que você consegue editar texto, acessar as mídias sociais, rodar um outro software básico de organização, planilha, por um preço que ou é a metade de um notebook normal, ou você paga o preço de um notebook normal e você vai ter um produto muito mais premium, né? Vai ter aqueles Chromebooks lindos de tela infinita, alumínio, pelo preço de um notebook padrãozão de plástico toscão. Um pouquinho de carro que não pode faltar. A Mercedes-Benz revelou o novo display deles pro sedã elétrico deles que vai sair esse final de ano, que tem nada mais nada menos do que 56 polegadas. Sim, o display abrange o painel do carro de ponta a ponta, da saída do ar do motorista à saída do ar do passageiro. Coisa mais linda do mundo. Eu só imagino esse carro usado no mercado, o que vai ser a manutenção. E o tanto de profissional novo que vai ter que se capacitar para lidar com esse tipo de tecnologia no mercado de manutenção de carros. Aqui a gente falou esses dias, não lembro se foi ontem, estou meio perdido no tempo, sobre o app de rastreamento do Covid na Singapura, que deu aquela confusão, que está sendo usado pela polícia quando o governo falou que não seria usado. O que aconteceu? Aconteceu que no Brasil eles tentaram fazer igual, né? Não foi muito divulgado, mas saiu ontem que apenas 5% da população brasileira baixou o app do governo federal sobre rastreamento da Covid. Eu confesso para vocês que eu fico bem dividido sobre isso. Por um lado é triste, né? Porque é o total descaso do governo com a pandemia, é o povão não dando a mínima para isso aí. Mas por outro lado, a parte da segurança da informação, rastreamento e privacidade agradece, porque que dúvida que ia ser usado maliciosamente pelo nosso governo, né? Não tem a menor dúvida que usar isso de forma errada e usar para lascar com o povo e usar para lascar com o cidadão e para tirar a tua liberdade. Mas, não sei se felizmente ou infelizmente, apenas 5% da população brasileira baixou o aplicativo. Aqui no Life Science tem uma reportagenzinha sobre o astrofísico de Harvard, Avi Loeb. Para quem é a galera aí que curte astronomia, provavelmente conhece esse cara. Muita gente adora, muita gente fala que é um completo maluco, mas o fato é que ele é extremamente qualificado e tem opiniões pesadas. O que ele diz? Ele acredita em aliens, acredita em tecnologia alienígena e diz que está acontecendo, a gente está tendo contato e já passou da hora de levar a sério. O que ele dá como principal exemplo aquele... Eu vou tentar pronunciar aqui, mas vai ser errado. Oumuamua de 2017. O que foi? Foi um objeto, na verdade, alguns dizem identificado, alguns dizem não identificado, que foi avistado nos céus. E teve gente falando que era fenômeno natural, teve gente falando que era objeto humano, e ele está desde 2017 falando que é objeto alienígena e que ele vem sofrendo muito bullying por causa disso, e ele falou que a sociedade ainda tem muito tabus em aceitar a ideia de alienígenas. A galera tira um sarro forte dele, a galera faz um bullying violento com ele,
E mesmo assim ele não desiste das opiniões dele e diz que tem tecnologia alienígena, diz que estão em contato e diz para ser levado a sério. Aqui eu fui abrir o Down to Earth para dar uma olhada nas notícias e vi uma notícia sobre o buraco de ozônio na Antártica, o maior e mais profundo, fechou. Tá, o que acontece? Acontece que ele fecha todo ano. Por quê? Por causa das mudanças naturais do clima. Quando está mais frio ele abre, quando está mais quente ele fecha. Não tem notícia nenhuma. Não teve depressão total da camada de ozônio, não teve nenhum milagre, não teve nada que justifique esse sensacionalismo em cima da notícia. Imagine quando isso aí cair na mídia tradicional, né? Hoje eu postei no meu Instagram um print da capa da Veja de 2001 falando que o iPod ia ser o maior erro da Apple e o maior erro na área da tecnologia desde o Linux. Então, né, pra vocês verem aí como a mídia tradicional manja de comunicação científica e sobre tecnologia. É isso aí que a gente tinha para hoje, pessoal. Agradeço quem acompanhou, agradeço ainda quem vai assistir. Um abraço para quem está na live da Twitch e um abraço para quem está ouvindo o podcast, está vendo o vídeo no YouTube ou seja lá onde mais eu tiver feito o upload disso aqui. Um abraço, pessoal, até amanhã.